A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia para você, para sua família, que Deus te dê um dia de paz. Estamos aqui nesta manhã, eu, o presbítero Reuser, e o nosso irmão diácono, irmão Paulo, estamos aqui nesta manhã para fazermos um comentário da nossa lição de escola dominical. Como os irmãos já sabem, nós estamos comentando durante esse trimestre, o terceiro trimestre de 2020, estamos comentando a lição que foi ministrada no quarto trimestre de 2016, que o título é o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria para a igreja em meio às crises. Na lição passada, nós falamos sobre Abraão, a esperança do pai da fé, e hoje, dia 26, vamos falar sobre a provisão de Deus no monte do sacrifício. O nosso textual de hoje, ele fala: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vamos basear muito hoje, mais uma vez, falando sobre a história de Abraão. Está em Gênesis capítulo 22, versículo 8. Nossa verdade prática nos diz que a declaração de Abraão se cumpriu plenamente quando Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Então, vamos falar muito sobre o sacrifício que supostamente Abraão faria para o Senhor. E a nossa leitura bíblica em classe, o irmão Paulo vai comentar para nós. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 22, versículos 1 ao 3. Vamos lá ler. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aqui neste texto, nós vamos comentar no decorrer de toda a lição, não vamos já agora na introdução não, mas esse texto vocês vão entender que Deus ele quer nos mostrar, através deste texto, várias situações, mas principalmente a questão da fé e da obediência de Abraão, Paulo? E nós vamos orar, quando convidamos você, feche os seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor nesta manhã, pedindo a Ele que nos dê a orientação para que você possa compreender aquilo que Ele quer falar conosco. Amado Deus, eterno Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, nesta manhã, te agradecemos, Deus, por cada vida que está nos acompanhando, que ainda vai acompanhar esta palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor vá de encontro aos corações que necessitam, vai de encontro aos corações sedentos e continue, Senhor, sendo conosco. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa introdução desta manhã vai dizer: nesta lição, estudaremos a respeito do teste mais difícil que Abraão poderia experimentar. Veremos também que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Deus estava provando a fé de Abraão, bem como o seu amor e a sua fidelidade. Em meio à provação, Abraão não duvidou do poder sustentador de Jeová Jireh, o Deus que provê. O Senhor pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, o filho da promessa. Pela fé, Abraão obedeceu a ordem de Deus, indo ao lugar do sacrifício com seu filho Isaque. Nós lemos aqui no começo, que Deus ele falou com, o irmão Paulo leu aqui, que Deus falou com Abraão, e Abraão falou: eis-me aqui. O versículo 2 fala: toma o seu filho Isaque, o seu filho a quem amas, e vai até o monte Moriá. E ali, oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. E aqui nós entendemos, já no primeiro ponto aqui, vai dizer: fé para subir o monte de sacrifício. O primeiro ponto vai falar que Abraão é provado. Ele diz o seguinte: que a prova que Abraão foi submetido parece um paradoxo diante de Deus, justo, que jamais aceitaria um sacrifício humano. Deus pediu a Abraão
algo fora do comum, visto que sacrifícios humanos eram praticados nas religiões pagãs. Deus pediu para ele, né? Pediu o seu filho, né? Como vai dizer o texto, o filho da promessa. Por que o filho da promessa? Porque foi um filho que foi gerado na sua velhice. Sim. Né? Um filho que Sara não poderia ter filho, mas Deus concedeu que ela tivesse um filho de Abraão, né? Na sua velhice. Mas vai dizer que Abraão foi provado. E provado o quê? Que Deus deu o filho da promessa, o filho da sua velhice. Sara não poderia ter filho, mas gerou o filho. E Deus agora pede o filho a Abraão. Uma prova muito, se formos olhar os olhos de hoje, de a gente entregar o nosso. Imagina Deus pedindo o seu filho, o meu filho, nos dias de hoje, né? Será que a gente entregaria nossos filhos para serem sacrificados? Então você vê que a prova de Abraão foi uma prova que Deus mexeu muito, foi ao fundo com Abraão. Por isso que nós vamos ver o decorrer da lição que Abraão foi conhecido como o pai da fé. Isso. E o comentarista foi bem claro ao dizer que Abraão, assim como todos nós, né, ele tinha qualidades, defeitos, ele tinha forças e fraquezas. E aqui diz que as qualidades de Abraão para o Senhor, elas eram superiores às suas fraquezas. E as dificuldades que fizeram com que Abraão desenvolvesse uma intimidade muito maior com o Senhor. Abraão já havia experimentado alguns momentos de frustração e amargura que lhe fizeram avaliar melhor suas decisões para com Deus. Todos nós passamos momentos difíceis, né? Até alguns aí que falam que o deserto é a escola do Senhor, né? No deserto nós aprendemos muita coisa, principalmente aquilo que nós estamos estudando durante esse trimestre. No deserto nós aprendemos que o nosso Deus, Ele é o Deus provedor. É Ele que provê tudo para nós. Então a gente pensa, as dificuldades e as provas fizeram com que Abraão desenvolvesse uma intimidade maior. Né? Você percebe que a dificuldade, a situação que ele viveu, o sacrifício que foi pedido e a prova que ele foi submetido aproximou ele mais ainda de Deus. Deus estava pedindo o filho dele, mas aquilo fez com que ele se entregasse mais ainda para o Senhor. Aproximasse ainda mais. Ficasse mais no Senhor. Então a gente precisa trazer para a nossa vida que, independente da situação que a gente vive, né, muitas vezes estão passando por dificuldade, mas aí é que a gente tem que se colocar de joelhos diante do Senhor. Quanto mais proximidade do Senhor, mais o Senhor está conosco, nos fortalecendo. Estamos passando por períodos difíceis, né, momentos de crise, mas nós compreendemos que Deus é o Deus provedor. Sim. Ele é fiel. E quanto mais você... não podemos congregar, né, meu Paulo? Não podemos congregar e tudo, mas você pode sim se aproximar do Senhor. E depois eu falar do limite da capacidade humana. O apóstolo Paulo escreveu para os Coríntios, ele disse, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. A aprovação de Abraão levou com que ele chegasse ao máximo da capacidade espiritual e emocional. Deus falou com ele, Deus sabia que ele aceitaria, e Deus sabia até o limite que ele aceitaria. Né? E aqui ele fala que Deus, assim como o apóstolo Paulo falou que Deus nos dá o escape no momento da tentação, com Abraão também foi da mesma forma. Deus sabia até onde ele suportaria. Suportar, exatamente. Se Deus está provando alguém, né, de antemão, o Senhor já conhece o limite. Sim. Já conhece até onde eu posso suportar, já conhece até onde você pode suportar, já conhece até onde você que nos ouve pode suportar. Então Deus, se estiver nos provando, Ele sabe a capacidade, até onde nós podemos ir. Então, né, se Deus está nos provando, louvado seja Deus, né, que Deus está querendo extrair algo melhor de nós, está querendo tirar algo melhor de nós. Sabe que nós podemos ir um pouco mais, né? Um pouco mais, né? E isso é bom, o Pai está olhando para nós e vendo que ainda a gente pode ir mais além. Então Deus sabe do limite, né? Jamais Deus vai te dar uma prova que você não possa suportar. É igual na extração do azeite, né? Que é o fruto da oliveira, da oliva ali, né? Quanto mais se aperta, mais azeite sai, né?
Então você tem sofrido, tem passado dificuldades, está sendo apertado, está sendo tentado, mas é porque Deus sabe que você pode dar cada vez mais frutos, né? E aqui depois vai falar sobre um pedido difícil. Para mim é difícil, né? Eu não faria isso de jeito nenhum. Você entregaria seu filho? De forma alguma. Que é isso? E aqui diz o seguinte: quando, igual o Paulo comentou, como era o filho da promessa, dava a impressão que Deus estava pedindo de volta algo que ele tinha dado para Abraão. Deus deu para ele o filho na velhice, era o filho da promessa, e agora o Senhor estava pegando ali de volta, né? Abraão, em momento algum, se negou a obedecer à voz do Senhor. Quantas vezes, é uma pergunta para nós, quantas vezes, em meio às dificuldades e provações, nós falamos para Deus que não podemos obedecer, né? Que não podemos suportar o que Ele nos pede, que Deus não quer nosso mal. Ele nos prova para que nós o conheçamos cada vez mais. Exatamente. Né? É um pedido difícil, né? Mas mesmo assim Abraão não se negou, né? A provação, né? que o Senhor impôs a ele, o pedido do filho, ele mesmo assim, sabendo que seria difícil, né? Que Abraão, né, não era um super-homem, Abraão era um homem comum, Abraão tinha sentimentos, né? Imagina o amor de Abraão por seu filho Isaac, né? Imagina Abraão agora levando seu filho para ser sacrificado, né? Deve ter sido uma jornada até um monte de sacrifício difícil para Abraão, né? Mas ali no momento, né, da provação, ele ia fazer o que Deus havia pedido, porque foi um homem que primeiramente, acima de tudo, ele amava a Deus. E aqui, como o comentarista fala, né, muitas vezes nós também usamos isso de desculpa, né? Você falar que, Senhor, eu não consigo te obedecer dessa forma, não consigo seguir assim, não consigo seguir assado. É muito difícil, é muito duro. Deus conhece a nossa estrutura, né? Ele sabe que nós somos pais, sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós precisamos, Ele sabe até onde nós podemos ir, né? Mas a gente precisa entender, falando-se de provação, a gente precisa entender que quando é Deus que está provando, ou quando a gente mesmo, por nossas falhas e atitudes erradas, que trazemos situações adversas sobre a vida da gente, né? Então a gente sabe que no caso de Abraão foi Deus provando o amor dele para o amor de Abraão para com Deus. É verdade. E depois o segundo ponto, vai falar, primeiro falou da fé para subir o monte, né? Teve que crer primeiro, né? E obedecer ali, depois fala da provação no monte do sacrifício. Aqui o primeiro ponto vai ser o seguinte, que foi observado 3 características em Abraão lá no monte, que foi o amor, a obediência e a fé. O amor, o seu amor para com Deus, o Senhor queria provar se Deus estava em primeiro lugar no coração de Abraão, ao pedir isso para ele. Depois ele vai falar, Deus ele espera, né, está em primeiro lugar no nosso coração. Deus, quando Ele nos pede algo, né, irmão Paulo? Ele quer primeiro saber se Ele é prioridade em nossa vida. Né? Se Ele está realmente no centro da primazia, né? Isso, né? Se Ele é o primeiro. A Bíblia vai dizer que aquele que ama mais seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Então Deus precisava saber se o coração de Abraão, na verdade Deus já conhecia, mas Deus só queria ver se Abraão conseguiria externar isso, né, cumprindo aquilo que ele havia pedido. Então Abraão foi fiel e exerceu o amor para com Deus, assim, o amor acima de tudo. Né? Então o primeiro amor, o segundo foi a obediência. A obediência porque Abraão obedeceu prontamente o pedido que o Senhor lhe fizera, mesmo não compreendendo o porquê de tal petição. E o mais lindo da história é que você vê que o texto diz que Deus fala com Abraão hoje. Abraão, amanhã. Não sei assim, Abraão, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, não deu tempo. Nem se preparou, né? Psicologicamente, ele disse assim, amanhã você pega o caminho e vai para o monte que eu vou te mostrar para sacrificar o menino. Então você vê que Abraão prontamente prova, exerceu prontamente esse amor e exerceu prontamente a obediência para com Deus. Você vê, não foi, não, Abraão, se prepara 30 dias, vai preparar o seu coração, né? Mas não, foi, faça amanhã, e ele foi. E é engraçado, só que eu lembrei agora do meu Paulo comentando isso, às vezes quando nós temos uma dúvida, Deus, a gente crê que o Senhor não vai, hoje eu creio que o Senhor não faz um pedido desse mais. Mas assim, se Deus pedir algo assim, obviamente que as pessoas
vão orar, vão pedir uma confirmação, tudo, né? Mas existem pessoas que fazem tudo isso só quando é algo pesado. Quando fala uma promessa, uma palavra positiva, né, ele não quer nem saber não, ele já vai, né? Fazendo. Não, sim, claro, sei que isso é de Deus. Agora, quando já é um sacrifício, algo mais pesado e tudo, né, ele já vai lá e pede do Senhor uma confirmação. E depois o terceiro ponto, primeiro o amor, a obediência, o terceiro foi a fé. A fé porque se antes, em algumas circunstâncias, Abraão vacilou, como no caso de ter um filho com Agar, que era sua escrava, agora amadurecido pelas crises, ele confia plenamente em Deus. Abraão confiou que Deus seria capaz de operar o milagre. Isso que foi fé, né? Isso foi fé. É crer no invisível, né? Crer no invisível. E foi isso que aconteceu. Ele recebeu a ordem, foi, né, crendo, confiante que Deus faria alguma coisa, que Deus não ia. Imagina ele no coração de Abraão, ele pensando assim, estou levando, mas eu sei que Deus não vai deixar, eu sei que Ele vai prover alguma coisa. Então, isso é fé, né? Deus pediu, mas ele foi crendo que Deus interveria na situação do sacrifício. Aí pediu o filho, está levando o filho. Isso. Aí depois o segundo ponto vai falar sobre o clímax da prova, né? Que foi o ponto auge da prova. Depois de 3 dias de viagem, Abraão, Isaac e os moços que estavam com ele chegaram ao monte de Moriá. Ali ele fala com os moços, olha, pode ficar aqui, porque eu e o menino nós vamos subir. Sim. Né, irmão Paulo? Sim. E lá no final, depois ele fala, indo lá nos livros de Gênesis, ele fala, o filho pergunta para o pai, sobe o pai e o filho, nós vamos sacrificar, e o filho pergunta para o pai, pai, onde está o cordeiro? O que o pai responde? Deus proverá para si um cordeiro, né? Então, Deus proverá o cordeiro, né? Isso. Então você vê que aí é a fé que ele exerce. Ele está vendo o invisível, né? Ele não sabia que Deus ia prover, mas ele acreditaria que Deus ia prover. Então ele exerceu a fé aí, claro, né? Deus proverá para si o cordeiro, né? Então, mas você vê que foi 3 dias de viagem. Imagina o martírio, a cabeça de Abraão durante esses 3 dias de viagem carregando seu próprio filho para ser sacrificado. Então você vê que é uma história muito linda da Bíblia Sagrada, forte de um homem que rompeu a fronteira, vamos dizer que rompeu a fronteira da fé, um homem de uma fé imensurável, né? Então Abraão é um exemplo de fé, um homem que obedeceu e que acreditou em Deus e recebeu as bênçãos. Eu imagino também, por exemplo, igual o irmão Paulo citou, que foram 3 dias de viagem, eu tinha um momento que eu tinha que parar, descansar, às vezes eu olhava para o filho assim, mas é isso mesmo, Senhor. E via o filho, ia dormir, talvez, né? Via o filho dormindo, mas é isso, né? Não, eu tenho certeza que Deus, eu sei que o Senhor que me pediu, o Senhor me colocou nessa prova, eu sei que o Senhor vai dar o livramento, né? Então ele foi crendo ali, né? E depois vai falar do momento decisivo da prova, que já foi no final. Eles subiram, e aí como o comentarista fala que Deus conhecia a fidelidade Abraão conhecia a fidelidade de Deus, e ele não se desesperou em momento algum. Outro ponto muito importante, Isaac foi muito obediente também, né, Paulo? Exatamente. Peraí, pai, o senhor vai me amarrar? Peraí, o senhor vai né, bater o cutelo na minha cabeça? Não, peraí, não. Ele se deixou, né, como já era um rapaz, então provavelmente já era muito mais forte que o pai, porque o pai já era de idade, né? Exatamente. E aqui, olha, Isaac aceitou ser amarrado e colocado sobre a lenha. Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho, né, para matar o filho ali. E o anjo do Senhor bradou forte, não deixou que ele fizesse. Quando ele falou, né? Quando Abraão vai e levanta para sacrificar o seu filho, o anjo brada, né, que ele não fizesse aquilo, né, e logo ele proveu o cordeiro, que é aquilo que Abraão, Deus proverá para si um cordeiro, e vai Abraão, olha e vê que tem um cordeiro amarrado nos galhos, né, já preparado para o sacrifício. Então o homem acreditou até o final, né, mas vê que Deus realmente levou Abraão no limite da prova,
ao ponto de ele levantar o cutelo para sacrificar o filho. Né? Mas aí Deus viu que realmente Abraão foi fiel, que realmente Abraão tinha fé, que realmente Abraão amava a Deus sobre todas as coisas. Então Deus interviu e proveu o cordeiro para o sacrifício. E aí é interessante nós pensarmos que, né, a gente pensa assim, mas por que fazer ele subir tudo, né? Por que não, quando ele pegou o filho para levar, saiu o caminho, quando parasse no meio do monte, não, Abraão, pode voltar, já vi que você é homem de fé, foi até o final. E o comentarista fala que tinha um cordeiro substituto. Ele falou, Deus proverá para si um cordeiro. Né? Aqui o comentarista foi muito claro dizer que, na verdade, Abraão viu, pela revelação da fé, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ia sacrificar um e veio um outro cordeiro, já estava preparado e morreu ali no lugar, né, Paulo? Exatamente, no sacrifício, né? Em vez de, né, que como a gente falou, Deus, as religiões pagãs que aceitavam sacrifícios humanos, mas Deus de forma alguma iria aceitar isso. Então Deus proveu o cordeiro e ali o cordeiro foi imolado, né, e sacrificado a Deus. E aí vai dizer que aquele cordeiro foi representativo daquele sacrifício que é de vir, né, que é o sacrifício de simbolicamente o sacrifício de Jesus Cristo. Que é o que nós vamos comentar agora no último ponto, que ele fala, Jesus o Cordeiro de Deus no monte do sacrifício. Deus que proveu um cordeiro para substituir Isaac no monte do sacrifício, é o mesmo que enviou seu filho para nos substituir na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus foi necessário para o perdão dos nossos pecados, né, meu Sim. Mais uma vez, aquilo que era, quem tinha que pagar a conta éramos nós. Foi nós que ofendemos o Pai, foi nós que ofendemos a Deus. Então, mas Deus, exercendo o amor sobre a humanidade, né, enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, pelas nossas vidas. Para quê? Né? Mas precisamos reconhecer esse sacrifício. Então ele foi o Cordeiro substituto. Nós estávamos condenados à morte, condenados ao inferno, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, pelo sacrifício, nós temos a oportunidade de entrar pela porta da salvação por meio de Jesus Cristo e ainda um dia morarmos no céu com o Senhor. Amém. Quando o segundo ponto fala da reconciliação mediante o sacrifício do cordeiro, né, as pessoas tinham que levar um cordeiro e levar no tabernáculo, no período da lei, para ser sacrificado. Quando Cristo veio, né, quando ele está na cruz, né, nos seus momentos finais, ele fala uma palavra, tetelestai, né, está consumado. Então, a partir daquele momento, quando Cristo morre na cruz, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisava mais nós fazermos já o sacrifício. Não precisava levar. O sacrifício dele foi definitivo. E como o comentarista comentou, achei muito importante, ele nos reconciliou de novo com o Senhor. Né? Exatamente. Estávamos perdidos, desvinculados, desregados, né? Separados de Deus, mas Jesus veio e nos trouxe a oportunidade de nós nos reconectarmos com o céu. Né? Então, e mais os cordeiros que eram sacrificados lá no tabernáculo, eles eram apresentados e o pecado do povo era encoberto, ou coberto, né? Mas parcialmente, né? Mas quando Cristo sacrificou na cruz do Calvário, se entregou, os nossos pecados foram perdoados por completo. Aí ele vai dizer no final que temos um Criador que nos ama, não negou o seu Filho, né, para que tivéssemos a vida eterna. E depois o terceiro ponto vai falar da justificação. Jesus, o Cordeiro de Deus, assumiu o castigo que era nosso, tomou sobre si a nossa condenação. Na cruz, Cristo cumpriu a nossa pena, nos justificando perante o Pai. Nos libertou do pecado, uma vez livres e justificados pela fé, temos paz com Deus. Né? Então, é justificado mediante a fé pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o centro da nossa salvação. Ele é a porta para a salvação. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, sem Cristo, a humanidade não pode fazer nada. Né? E sem Cristo não se pode chegar ao Pai. Então, Cristo é o centro, Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. Então, Cristo precisa estar no centro da sua vida, das nossas vidas, e a gente precisa
continuar acreditando no Senhor. Então, irmãos, baseando neste tema de hoje, nós falamos da provisão de Deus no monte do sacrifício. Fique com o exemplo de Abraão, né, Paulo? Sim. O exemplo de Abraão é muito forte para nós, irmãos, de amor, de fé e de obediência, né? Nós precisamos pegar esse exemplo, né? Nós queremos que Deus não pede mais sacrifícios, sim, mas Deus ele nos pede sacrifícios, né? Mesmo em meio às crises, nesses momentos de dificuldades, o Senhor vai nos pedir algo, né? Ele vai sempre requerer de nós algo. E né? quando a gente fala em colocar Deus no centro, né? A gente não, porque a gente somos falhos, somos seres humanos falhos. Muitas vezes a gente deixa de fazer a obra de Deus e qual a culpa dele, ou com outra coisa, né? E às vezes Deus quer ver o seu esforço, né? Às vezes a gente está colocando Deus não só em segundo lugar, às vezes a gente está deixando Deus no 10º lugar. Mas talvez não tenha lugar, Senhor. Às vezes não tem lugar. São tantas ocupações no dia a dia que você acaba se esquecendo que tem um Deus no céu que quer ouvir você conversar com Ele. Então, a necessidade de a gente sempre ter um momento para falar com Deus, de preferência Ele esteja em primeiro lugar. E a nossa conclusão, nós já vamos concluir, mas antes da conclusão eu quero te lembrar que na semana que vem nós estaremos falando da nossa lição de número 5, que fala as consequências das escolhas precipitadas. Muitas pessoas hoje têm sofrido por escolhas erradas, né, por não tomar uma direção, né, baseando no Senhor. A conclusão de hoje nos diz: creia que Deus provê todas as nossas necessidades, em qualquer hora, em qualquer lugar, desde que estejamos dispostos a reconhecer sua soberania e suprema vontade. Aprendemos com Abraão que é perfeitamente possível viver uma vida em consonância com as exigências divinas. Deus é o Deus que provê as nossas necessidades. Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. Ele provê em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Você tem passado dificuldades, não entendemos, não sabemos o que você tem vivido, mas nós compreendemos que Deus ele vai continuar suprindo tudo aquilo que você precisa. Daí, irmão Paulo vai orar por nós finalizarmos, e agradecemos a Deus pela sua vida, por este momento que nós passamos aqui e por tudo aquilo que nós aprendemos. Eu aprendi, você aprendeu? Sim, eu aprendi. Tudo que nós aprendemos nesta manhã. Que Deus em Cristo possa continuar falando aos seus corações. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, por mais esta oportunidade, por este momento, pela tua palavra, pelos ensinamentos, Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando todo aquele que nos ouve, Senhor, que esta palavra faça guarida em cada coração, Senhor. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. É o que te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando, fique em paz e que Deus possa continuar te guardando, em nome de Jesus.